Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso vídeo explicativo da nossa mentoria individual, que é o nosso produto de maior impacto que a gente tem para te oferecer. Essa mentoria, ela vai muito além de um processo terapêutico. Ela é uma jornada de autoconhecimento acompanhada e personalizada exclusivamente para você. Todo esse processo ele se inicia no desenvolvimento de um plano de saúde integrativo, que nada mais é do que um diagnóstico de uma compreensão de todos os seus padrões físicos, fisiológicos, mentais, intelectuais e relacionais. Se a gente for analisar o ser humano, essas 5 camadas, esses 5 aspectos da vida, são todas as interações que esse personagem, que esse ser humano tem com a vida. E o que a gente vai entender? Que dependendo de onde esse personagem nasceu, qual foi a cultura que ele observou e como ele aprendeu com tudo que foi acontecendo, ele captou essas informações e absorveu e tornou-se ele. E ele criou esse eu. Então, quando eu olho para mim, eu me chamo Léo Milani. E esse Léo Milani, ele é um personagem, ou seja, ele é uma consequência das experiências do que eu vivi no meu passado. E se essas experiências, esses condicionamentos que eu aprendi, se eles não são harmônicos com a minha realidade, eles tendem a me gerar desequilíbrios. Então, quando a gente cresce e a gente começa a interagir com a vida, a gente começa a sofrer as consequências desses desequilíbrios. E é importante a gente compreender que todos esses condicionamentos, ou melhor, todas essas heranças que a gente recebeu dos nossos antepassados, da nossa cultura, eles vêm acompanhados de toda ignorância, de todo medo, de todos os traumas que eles viveram. Pensa que a falta de conhecimento que eles tinham no passado foi herdando de pai para filho, até chegar na gente. Todos os nossos traumas, todos os nossos medos, as nossas dificuldades de comunicação, dificuldade de se relacionar com o outro, dificuldade de se relacionar com o nosso próprio sentimento, com a nossa própria emoção. A forma como a gente aprendeu a lidar com isso é a única forma que a gente tem para lidar com a gente mesmo. E por isso que é tão difícil a gente enxergar esse desequilíbrio, porque é a nossa única realidade, é a única coisa que a gente aprendeu dentro da nossa sociedade. A gente está acostumado a olhar para o desequilíbrio apenas quando ele se torna uma doença, quando o sintoma é muito forte. Ou eu estou com uma doença física, uma inflamação ou alguma dor excessiva que me força a buscar uma ajuda, ou às vezes eu estou com uma doença mental, com uma depressão ou com uma ansiedade. O ponto é que a gente aprendeu a buscar ajuda apenas quando a gente tem um sintoma muito forte e isso fica muito difícil da gente interagir. Porque quando a dor é fraca, quando a dificuldade é pequena, a gente vai se adaptando e vai levando a vida desse jeito. E aí quando isso cresce muito, quando se torna insuportável, é quando eu vou buscar uma ajuda. Mas quando eu vou buscar uma ajuda, dentro da nossa medicina, a gente chega com uma inflamação, com um sintoma aparente, o médico ele vai dar um remédio que vai tirar, né? Como se fosse uma árvore. Imagina uma árvore. Cresceu um galho ali, cresceu uma inflamação. Ele vai lá e receita um anti-inflamatório e corta esse galho. Só que a atitude que eu fiz, que gerou aquela inflamação, ela não foi tratada, ela não foi trabalhada. Acontece que, daqui a um tempo, vai nascer um novo galho, vai nascer uma nova inflamação. Ou pode vir algo pior disso. Então, quando a gente está com depressão, com um sintoma, o médico receita um antidepressivo. Todo sintoma que a gente apresenta, ele é tratado com um remédio. A nossa proposta aqui, a visão holística de Vedanta e Ayurveda, ela vai muito além de tratar os sintomas. A gente vai tratar a causa, a gente vai compreender quais são as ações, ou melhor, qual é o perfil e o padrão psicológico que eu aprendi, que fez com que eu agisse de forma, fizesse ações que gerassem aqueles desequilíbrios. Então o que a gente vai entender? Que toda consequência, ela tem uma origem. E toda origem de desequilíbrio é parte de uma ignorância, de algo que eu aprendi errado. Eu aprendi a olhar e apreciar a vida de uma forma que me gera o desequilíbrio. Então a origem de todo sofrimento é a nossa ignorância. E esse é o processo que a gente mais vai trabalhar aqui dentro. A gente vai criar um plano de saúde integrativo que ele vai abordar todos esses aspectos das necessidades que a gente tem. Então a gente vai trabalhar em cima dos nossos hábitos, das nossas rotinas, da nossa alimentação. A gente vai criar esse plano, só que não adianta eu te entregar todo esse plano e pedir para você fazer um regime, essa mudança de hábitos. Por mais que você se esforce e batalhe para que você consiga ter essas mudanças, você
vai conseguir manter isso por um curto espaço de tempo. Além de ser muito distante dos seus hábitos, porque pensa comigo, se você está gerando esse desequilíbrio, é porque o seu padrão, ele tende a te jogar para esse lado. Ou seja, ele tende a fazer com que você tenha ações e pensamentos e atitudes que te joguem para esse desequilíbrio. O que a gente vai fazer é fazer você ter ações que contrabalanceiam esse desequilíbrio, que equilibram essa situação. Ou seja, vão ser exercícios, ações e atividades que são diferentes do que você está acostumado. Então você vai ter que ter uma mudança neural. O sistema nervoso é como se fosse uma trilha. Pensa que quando a gente vai numa floresta, é muito mais fácil a gente ir pela trilha que já está desenhada no chão do que a gente entrar no meio do mato, desbravando um lugar que nunca foi desbravado antes. Então o nosso sistema nervoso, ele é isso, ele é um caminho percorrido. Você já passou tantas vezes ali que é muito mais fácil. A água vai escoar para esse caminho. A gente vai então criar novos hábitos, novas mudanças. E para esses hábitos e essas mudanças acontecerem, para esse processo neural acontecer, a gente vai usar o autoconhecimento, essa base, um processo cognitivo, é um processo de entendimento. Conforme a gente vai entendendo, isso vai ajudando a gente a mudar de hábito. Eu vou te trazer um exemplo. Se eu te falar que Coca-Cola faz mal, você é ciente disso, não é? Mas a gente não entende o que é fazer mal. Qual é a consequência que isso tem dentro da gente? Quanto mais a gente compreender, quanto mais a gente viver esse processo cognitivo de entender esse mal, a gente vai criando uma resistência, uma força interna que vai ajudar com que a gente diminua a quantidade de coca. E se eu tenho um apreço, se eu aprendi a gostar muito de coca, se a coca ela me dá um acalento, um carinho emocional, ou me dá um prazer, que é o que eu estou buscando, se eu deixar de tomar Coca-Cola, isso vai ser muito sofrido para mim, isso vai ser muito difícil. Então a gente precisa devagar ir diminuindo, e substituindo e fazendo ações para que a gente consiga ir mudando esse caminho neural, essa busca que a gente está buscando, porque de verdade não é a Coca-Cola que a gente está buscando. A Coca-Cola é só o objeto. A forma como a gente aprendeu a lidar com esse objeto é o mais importante. Então a gente vai num processo acompanhado, né, diminuindo essa quantidade, substituindo esse caminho e trazendo esse conhecimento que vai te amparar, que vai te sustentar essa mudança de hábito a longo prazo. Então o processo de mentoria, a gente vai entender todos os seus desequilíbrios, todos os seus padrões e vamos num processo acompanhado dia após dia, né? Na verdade, os nossos encontros eles podem ser semanais, quinzenais ou mensais. A proposta é que inicialmente a gente faça semanal, porque a gente vai ter muito trabalho a fazer, vai ter muitas mudanças, muito conhecimento que a gente precisa trazer, e aí conforme a gente vai estabilizando, a gente vai espaçando esses encontros para que a gente consiga fazer mudanças mais sustentáveis e alcance o seu equilíbrio. Quando a gente está falando de um hábito que é danoso, que é feio para a nossa sociedade, ele é muito mais fácil da gente trabalhar, como tomar Coca-Cola, consumir açúcar refinado ou até mesmo fumar cigarro. A gente tem uma conversa interna que apoia essa mudança de hábito. Agora, quando a gente tem um hábito, uma atitude, que ela é incentivada pela nossa sociedade, isso é muito mais difícil de resolver. Como, por exemplo, dar doce para uma criança. Pensa comigo, você é ciente que açúcar refinado faz mal para a gente. Mas a gente come porque é gostoso e que a gente aprendeu a comer. Mas quando a gente dá um açúcar, né, dá um açúcar refinado para uma criança, pensa comigo, quem que está ganhando? Quem que está se beneficiando por aquele açúcar? O açúcar é bom para a criança? Não, né? Então assim, o que ela está ganhando? Prazer. Mas prazer em troca de doença, de sofrimento, vale a pena? Mas quando a gente dá o açúcar para a criança olha para a gente e fala assim, você é o melhor pai do mundo. Você é o melhor tio do mundo. Muito obrigado, eu te amo. E nós que estamos dando esse açúcar para a criança, a gente se sente reconhecido, se sente valorizado, se sente amado. Então olha que loucura. Para a gente poder alimentar a nossa carência, para a gente poder se sentir amado e reconhecido, a gente faz um outro ser humano que a gente ama sofrer. Olha que confusão que a gente herdou dos nossos antepassados. A gente aprendeu a ser amado e reconhecido desse jeito e a gente repete. Então a gente vai entender que existem muitos hábitos que a gente faz, muitas ações que a gente faz, que elas aparentemente são boas, são bonitas, são incentivadas. Mas quando a gente tem uma profundidade de visão, quando a gente entra ali na questão, a gente vai entender que na verdade aquilo é uma ignorância, é uma confusão.
uma confusão que gera o nosso sofrimento. Porque se eu dependo dos outros para me sentir amado e reconhecido, eu nunca vou me amar e me reconhecer de verdade. Porque esse sentimento, esse reconhecimento, ele tem que vir de dentro para fora. Eu preciso me amar, eu preciso me reconhecer. Porque de verdade, não importa que ninguém fale, importa o que eu falo para mim mesmo. E se eu aprendi a ter uma mentalidade de escassez, de falta, eu sempre vou ter essa conversa comigo e isso vai me tirar escassez e falta. E o resultado de fora é o mesmo resultado que eu tenho dentro de mim. Então eu preciso mudar dentro de mim para eu poder colher um resultado fora. Esse é o caminho do autoconhecimento. É essa trilha que a gente vai vivenciar juntos. A gente vai trazer luz para toda essa ignorância que a gente herdou e que a gente se condicionou a se tornar esse personagem aí com escassez, com falta, com depressão, com tristeza, com ansiedade, com carência, com inveja. Todo sentimento, toda sensação, ela é correta, ela está certa. O problema é quando ela está no lugar errado. Né? O medo, ele é positivo. Agora, se eu tiver medo do meu pai, da minha mãe, de um boleto, significa que o medo está no lugar errado. A gente precisa desconfundir toda essa ignorância que a gente aprendeu para que a gente possa viver a paz e a harmonia que já está disponível dentro da gente. A gente só não consegue acessar por conta dessas confusões que geram os nossos sofrimentos. Então, que a gente possa mudar, né? Que a gente possa ser a mudança que a gente está esperando do mundo. Que essa mudança aconteça de dentro para fora. Então, o objetivo dessa mentoria é que você tenha um equilíbrio integral de todos os aspectos da sua vida. E você vai perceber que, independente do problema que você está se apresentando, se você está com ansiedade, se você está com depressão, se você está com estresse, se você está com dor, se você está com algumas doenças, não importa do que a gente estiver falando, dificuldade financeira, todos os seus problemas, eles vão ser reparados e vão aumentar o benefício e a eficiência que você tem perante aos seus desafios. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa saudável, ela tem mais facilidade e mais resultado, não importa do qual área que a gente esteja falando. Por isso que esse processo de mentoria individual é o melhor produto que a gente pode oferecer pra gente, porque a gente ganha muito tempo, a gente aprende realmente aquilo que está mais prioridade pra gente, aquilo que está mais gerando desequilíbrio, e a gente tem uma troca onde a gente consegue expressar os nossos traumas, a gente consegue expressar as nossas dores, a gente consegue trocar essa energia que está travada dentro da gente. O que significa isso? Quando a gente fala de trauma, quando a gente fala de bloqueios, são situações que nós não enxergamos. Como eu cresci andando por esse caminho, eu não tenho como saber se esse caminho é bom ou ruim. Esse é o único caminho que eu tenho dentro de mim. A gente olha de fora de uma pessoa que já viveu essa história, que detém um conhecimento, que consegue olhar isso de fora e mostrar para você o porquê que esse caminho não é o melhor para você. Isso faz com que a gente comece a ampliar a nossa visão, que a gente tenha mais clareza sobre a nossa vida. E por isso que a mentoria ela é tão benéfica, porque é algo exclusivo e personalizado para você. E não é só um lugar terapêutico onde você vai desabafar e falar sobre a sua vida. É um lugar onde a gente vai ter conhecimento e a gente vai ter mudanças de atitudes e mudanças de ações, personalizada para o seu momento de vida. A nossa proposta é que você busque e construa a sua melhor versão, uma versão mais equilibrada, mais harmônica e mais feliz. E por isso que é tão importante a gente viver o nosso processo de autoconhecimento. E quando a gente quer aprender sobre algo, a gente vai, busca uma escola, busca um professor, busca alguém que já viveu esse processo e que vai conseguir olhar pra gente e entender qual é o momento, qual é o lugar que a gente tá, qual que é o desafio que a gente tá e qual que é a lição que a gente precisa nesse momento. Eu posso aprender matemática sozinho na minha casa? Hoje em dia, com a internet, eu até posso, mas eu vou demorar 20 anos para me formar. Se eu tiver um professor, se eu tiver uma faculdade, ele vai entender qual que é o nível, qual que é o lugar que eu tô, qual que é a dificuldade. Né? Não adianta eu querer aprender a fazer raiz quadrada se eu não sei aprender nem a fazer vezes ou dividido. Eu preciso viver o processo, subir a escada, degrau por degrau. Quando a gente tem um processo, uma mentoria, um processo assistido, é como se alguém estivesse olhando de fora, a gente vivendo dentro de um labirinto. E ele vai entender em que lugar, em que momento que você está e vai direcionar qual esforço e para onde que você precisa seguir. Esse é um processo que vai ajudar a gente a superar os nossos desafios de acordo com o desafio desse momento que a gente está vivendo. Para te ajudar agora, eu vou compartilhar com você depoimentos de pessoas que viveu esse processo. Eu tenho 11 anos de estudo de Vedanta e Ayurveda, que são duas linhas de autoconhecimento, que é elas que eu vou trazer para você estruturada num modelo onde eu trabalho há 6 anos atendendo e mentorando pessoas que alcançaram resultados maravilhosos, que eu me emociono em ouvir eles. Eu pedi para eles gravarem esses áudios e, de verdade,
verdade, assim, eu chorei em todos os áudios, porque eu acompanhei todos esses processos, toda essa evolução, e é um prazer e um privilégio poder ver tanto crescimento, tanta cura e tanta evolução nessas pessoas. Olá pessoal, me chamo Sandra Serpa, tenho 39 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Eu conheci o Léo num momento muito crítico mesmo, assim. Eu acho que eu tava recém-mãe, muito me questionando, muito querendo uma mudança mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, esse trabalho do Léo, que é um atendimento individual, que traz todo o conhecimento mesmo. Então ele brinca que é um atendimento que ele mais fala do que ouve, mas com certeza dando espaço ali para que a gente traga, né, a dificuldade mesmo que a gente tem da aplicabilidade disso no nosso dia a dia. Afinal, somos seres humanos, com crenças limitantes, com verdades absolutas, com ego, e é difícil descascar, né, essas camadas todas, e o propósito desse trabalho é exatamente esse, para que a gente se desemaranhe, para que a gente se desprenda de tudo que a gente colocou de casca, de camada, para nos proteger. E é isso. E é o tipo do investimento que você faz, que faz muito bem para você e para os seus. E eu fiquei tão maravilhada com aquilo, né? E com a consciência de que a gente não muda ninguém. A gente só muda a nós mesmos. E a gente muda a forma como a gente vê o que o outro faz. Por nós, para nós, conosco. E eu falei, putz, eu quero muito que as pessoas que eu amo possam viver isso, né? A começar pelo meu marido. E meu marido foi bem resistente no começo. De tecnologia, né? Acho que mais incrédulo de algumas coisas, mas ele se jogou de forma admirável, assim. E eu posso dizer aqui com todas as letras de que essa jornada em que a gente se permitiu foi um bom resgate da nossa essência, do nosso casamento, da nossa individualidade. Então eu recomendo, assim, fortemente, de olhos fechados. Eu falo que às vezes a gente pensa, mas é um investimento razoável e etc. E eu digo pra você, cara, é uma organização financeira, é eu ter a clareza de que o autoconhecimento faz você transcender as suas possibilidades. Então não crie desculpas. Só se permita, se jogue e vá de encontro à sua melhor versão, ao seu melhor momento, à sua melhor conexão. Conheci o Cauã através de uma pessoa próxima minha. E de primeira eu não entendi muito bem, nunca tinha ouvido falar. Fiquei meio insegura, meio desconfiada, tipo, o que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso. Estive num momento frágil, que eu não sabia lidar comigo mesma, não sabia lidar com as minhas emoções, me sentia muito sozinha, me sentia muito mal comigo mesma, me sentia perdida, chorava muito, ficava muito triste, realmente me sentia perdida. E aí eu falei, tá, pra ele parece que foi tão legal isso, pra ele deu tão certo, ele sempre fala tantas coisas boas, eu acho que eu vou tentar também, né? E aí eu conheci o Vedanta, que são praticamente uma terapia, né? A gente vai entendendo muita coisa sobre nós mesmos, muita coisa sobre o que se passa aqui dentro, e encaixando os pontos. Eu falo que às vezes é um pouco de tapa na cara, né? Porque você... Na vida, normalmente, a gente tem outros conceitos. E aí, quando a gente estuda no Vedanta, você meio que escuta aquilo que você precisa, você não escuta aquilo que você quer, né? Então você entende o puro significado de tudo isso que acontece com a gente, da vida, de como as coisas funcionam. E às vezes é um pouco difícil entender, né? Ouvir coisas que a gente não quer escutar quando a gente tá errado, ouvir coisas que são difíceis, mas você vê que tem um propósito que é muito bom, que é libertador. E pra mim o essencial foi tudo que eu aprendi sobre mim mesma, que eu nunca tinha parado pra olhar, pra falar, ok, deixa eu entender o que se passa aqui dentro. E, assim, foi realmente libertador. Foi de um amadurecimento grandioso. E eu consigo, claramente, quando eu paro pra olhar, ver a diferença de como era a Giovana um ano atrás e de como é a Giovana agora, de tudo que a gente mudou. Inclusive, dar esse depoimento é uma vitória, porque eu tinha muita dificuldade de falar, assim, sobre tudo que rolava aqui dentro, sabe? Então, saber que agora eu consigo organizar todos esses pensamentos e que tudo flui, foi realmente muito, muito bom. Saber que eu posso, né, fazer muitas e muitas coisas que eu achava que eu não podia antes. E, assim, é maravilhoso. Eu sempre anotava em todas as aulas, tinha o meu caderno de anotações sobre tudo que o Léo falava, tudo que eu aprendia, eu escrevia e tentava colocar em prática, tento até hoje, sempre tentando colocar em prática tudo que eu aprendi. É um desafio, todos os dias são desafios, a gente aprende sobre Vedanta, a gente aprende sobre Ayurveda, a encarar desafios, né, porque não é porque a gente tá imerso nessa vida de autoconhecimento que não vai ter desafios, que vai ser tudo mil maravilhas, não. A gente aprende justamente para colocar em prática no dia seguinte e tentar entender tudo isso que a gente tá aprendendo, né, e tudo isso foi, assim, foi muito, muito legal, muito maravilhoso. É difícil, são processos, né? A gente vive cada dia um pouquinho, cada dia um processo, mas a gente tá sempre um pouco melhor do que a gente estava ontem, né? Então é sempre um grande desafio, mas é sempre muito recompensador ver você melhorando. Desde nova eu tenho uma dor crônica na lombar e uma alergia atópica na palma da mão, onde minha mão descamava em determinados períodos, né? E nunca entendi muito, nunca relacionei muito com nada, tratava em médicos tradicionais, tinha algum alívio dos sintomas com a medicação, mas nunca resolvia, sempre voltava. E aí quando eu comecei nesse movimento de busca por autoconhecimento, que eu fui começando a entender que tudo está interligado, né? A mente, o sentimento e o corpo físico, ele é uma resposta de tudo isso, eu pude buscar outro tipo de tratamento da raiz, né? Que nada mais que eram questões emocionais, aqui nesse exemplo que eu trouxe pra vocês, e que conforme eu fui iluminando essa ignorância com o conhecimento de Vedanta e algumas práticas ayurvédicas, eu consegui hoje me livrar desses sintomas aí no meu corpo físico. E sem contar o fato de que o seu corpo, o seu coração responde na hora, quando você tem acesso ao conhecimento, aquele conhecimento parece que ilumina tudo aqui dentro. E essa iluminação permite com que você vá se instrumentalizando para viver uma vida
vida mais confortável, pra ter mais foco no seu trabalho, pra entender se você tá alinhado, o seu trabalho tá alinhado com o que você é como pessoa, o que você quer entregar pro mundo, pra você, pra sua família. Melhorou também a minha relação com a minha família, exponencialmente. Hoje consigo ter muitos momentos deliciosos, antes era muitas vezes sacrificante ficar com a minha família. Então, recomendo. Acho que todos que tenham acesso a esse conteúdo são privilegiados e não devem perder a oportunidade. O retorno ele é tão alto, ele é tão absurdo, em vida, em alegria, em entusiasmo de vida, em novos sentidos, novas possibilidades, em mente expandida. Assim, é incrível, é um movimento de mudança de vida. Então, o retorno ele é certo. Eu procurei esse trabalho inicialmente porque eu estava passando por um momento da minha vida onde eu estava com muita dificuldade de encontrar alegria nos pequenos momentos. Eu senti um senso assim, de falta de propósito. Estava com dificuldades de me relacionar com a minha família, com amigos, até mesmo com o meu trabalho. Estava ali, tudo indicava no início de um processo depressivo. E aí, conheci o Léo e esse trabalho que ele faz, trazendo aí esse atendimento personalizado com ensinamentos dos Vedas, do Vedanta, de Ayurveda, e fazendo um acompanhamento semanal aí, trazendo tanto os ensinamentos quanto o acompanhamento da rotina e do resultado dos ensinamentos, digamos assim, né? Bem, o que eu posso dizer, né? Acho que foi muito importante para mim esse trabalho, porque eu comecei a construir o que a gente chama de discernimento, né? Fui aprendendo a identificar mim mesmo, coisas que até então eu não via, sabe? Fazendo esse acompanhamento semanal, eu consegui ir trazendo tudo que eu escondia de mim mesmo, né? Coisas que eu me recusava a ver, coisas que eu achava que eu já tinha superado da minha infância, da minha juventude, e aos poucos lidando com aquilo, principalmente com emoções e sentimentos que tenho muita dificuldade ainda até hoje de vivê-los, né? De lidar com eles, principalmente de forma saudável. Então, esse trabalho aí que eu venho fazendo com o Léo tem me ajudado bastante. Ele tem me ajudado a identificar esses pontos, né? Aceitar, principalmente, essas características que eu trago e que algumas eu tenho vergonha, outras eu escondo mesmo de todo mundo, inclusive de mim mesmo. Esse trabalho, sou muito grato ao Léo. Muito grato a essa oportunidade de poder toda semana estar removendo essas camadas, olhando para coisas que até então eu não queria ver, tratando de assuntos que são difíceis, mas que ao mesmo tempo vão aumentando a minha confiança, vou percebendo que faço escolhas melhores, né? Escolho a forma como eu me relaciono com aquilo que acontece comigo, com a minha família, com tudo, né? Com o mundo no geral. Eu espero que você, assim como elas, se permita a viver essa jornada, que não é uma jornada fácil, é um processo de desconstrução, onde a gente vai rever todos esses condicionamentos e ir mudando internamente. Então a gente precisa ter coragem para buscar essa melhoria, mas o presente, mas o ganho é muito grande, é muito bonito e muito lindo, e é um privilégio para mim poder participar e poder propor essa evolução para vocês. Então, se você quer crescer, se você quer vencer, se você quer ser feliz, eu te convido a entrar nesse processo, e vai ser um privilégio e uma honra poder acompanhar de pertinho e te ajudar em toda essa jornada. Então, muito obrigado, eu espero te ver em breve. Agenda aqui comigo a sua reunião de descoberta, onde a gente vai entender quais são as suas necessidades e a gente vai traçar um plano para que a gente possa seguir em frente e você se sentir mais segura nesse processo. Eu espero que a gente se veja em breve. Muito obrigado. Hariom.